minha gente! Bora, meu povo! Estamos no ar Olá, com o estamos no ar. segundo episódio do Pode Padre. Sou Pode eu, Padre Padre. Jorge, aqui da Santa Luzia. Olha que coisa maravilhosa, né, Eugênio? Foi muito bom a gente ter colocado no ar, assim, ao vivaço na semana passada, o primeiro episódio sobre conversão. Já recebi um testemunho de uma pessoa dizendo assim, Padre, me converti. É, Depois do podcast, muito bom. Um abraço pro Kleber, para a Ana Priscila, que estão acompanhando a gente. A gente quer também extrair o áudio inteirinho do programa no YouTube para você poder ouvir como um podcast de verdade, né? No Spotify ou outro lugar, porque a gente consegue mexer no celular, fazer uma viagem, não sei para onde, ou malhar na academia com nossos fones, assim, ouvindo a voz do padre dentro de você. No seu cérebro eu estou ainda virando tudo. E que bom a gente ter acesso a um podcast católico, 100% católico, no sentido de a gente mergulhar na tradição da igreja, daquilo que Deus quer para nós, da voz dos papas, dos bispos, dos santos católicos. E é muito bom, a gente na semana passada tinha falado que ia falar sobre outro tema, mas me veio no coração de falar logo sobre vida de oração. Esse é o tema do nosso segundo episódio do podcast. Estamos aqui nossos estúdios top, com superprodução, né, com o Pod Pedro do outro lado, nos ajudando. O Pedro que irá para o seminário no mês que vem agora, né, de fevereiro. Obrigado, Pedro, também o Gabriel tem nos ajudado. E você que está nos seguindo pelo Instagram, pod.padre, e é isso, tá bom? E no YouTube da nossa paróquia Santa Luzia, aqui do Gardenia Azul, em Jacarepaguá. Tem gente vendo a gente de outros estados, outros lugares no YouTube. Nós temos uma igreja aqui em Jacarepaguá, a 2 minutos da Praia da Barra, querido, me valorize. A paróquia Santa Luzia aqui, onde eu sou pároco e tem uma comunidade linda, um bairro maravilhoso, onde a gente se reúne todos os dias para orar com a Santa Missa. E daqui do meu lado, sempre meu companheiro de jornada, dos sonhos e projetos de formação católica, você que já faz curso de teologia, filosofia, matéria eclésica aqui no Rio de Janeiro, Luz e Vida, ou então algum cursinho de formação católica pela internet, com o Padre Paulo Ricardo, com o Centro Dom Bosco, com o Instituto do Hesed, tantas coisas, Canção Nova, sempre tem, né, uma formação lá, você segue aí, pelo menos na minha história pessoal de infância e adolescência, livros do professor Felipe Aquino, sempre me formou a vida, a própria Bíblia e livros dos santos. Então vamos seguindo aí, não é isso, Eugênio? Com esse caminho bonito, né, tranquilo de formação. Olha, semana passada eu falei, gente, quem quiser xingar, não xinga, não xingar a gente, graças a não Deus. xingaram, né? Recebemos já vários comentários, né? No primeiro É, vídeo, eu estava olhando aqui, no ó. YouTube tem os comentários, né? Vou agradecer aqui a Aline Amorim, Magno Santiago, mandou 2 comentários, 3 Legal, comentários. muito Magno bom. deu uma inflacionada aqui nos comentários. Pode Mas é fazer isso que é bom, bom, pode gente, fazer isso que é bom. curte e Escreve vai um lá. texto em 5 comentários, que fica Exato. top. Ajuda Quando mais tu gente a entendeu conhecer. uau, como Ó, tá a comentando. Janaína Proença, Ivandra Ferreira, Selma, todo mundo agradecendo, né? Mandando um abraço pro padre. E precisamos do Pode Padre no Spotify. Essa Aí, tá promessa, essa vendo? promessa será cumprida. Sim. Você Tá? sabe fazer isso? Tirar o áudio e colocar? Faço. Ah, A então gente vai, beleza. resolver. É porque a gente vai, né? Tudo tem seu tempo, né? Ah, tá, Como desculpa, aconteceu querido. esse tempo da gente conseguir Mas começar eu a sou meio gravar. apressado, você percebe, né? Mas vai sair, gente. Fica, acalma o coração que vai sair. A gente vai trabalhar para organizar para que saia tudo junto, né? Tanto o episódio em vídeo aqui no YouTube, também nas plataformas digitais. Então eu agradeço aqui todos que comentaram e já peço também para quem deixar o comentário no vídeo, de repente, se não for daqui do Nossa Rio de região. Janeiro, da nossa arquidiocese, mandar qual é a cidade, né? Qual é a diocese de bom. vocês, a paróquia, que eu acho que é bem legal, né? A gente E também no Instagram, comentar embaixo, que a gente já publicou fotos, vai publicar hoje também, né? Nesse dia, você publica lá no Instagram comentários, que aí a plataforma acha que e dá uma valorizada, né? O algoritmo, Exato, é algoritmo isso. que fala? Algoritmo. Algoritmo. Ih, gente, falei errado. Mas acho que tem algoritmo, Eu né? achava Tem na também que era matemática. logaritmo. É Não sei. logaritmo. Vamos ver. Algoritmo não Daqui a existe, pouco a né? pessoa que Estamos pagando mico. Vamos mudar de Não, a assunto pessoa que é já. entendida de matemática vai falar daqui a pouquinho. Calma, querido. Opa! Nós não estamos sozinhos aqui no nosso podcast, com você que está do outro lado nos assistindo, comentando tudo. E a gente está lançando esse podcast. Você que está vendo esse vídeo daqui a 10 anos, que é o mais velho, estamos no ano 2024, né? Voltamos do tempo para ver a nossa cara mais novos. Daqui a 10 anos, o Eugênio vai ter muito mais cabelo branco, né? Ou menos cabelo. Eu não tenho nenhum cabelo branco, cara. Talvez eu tenha mais barba branca e menos cabelo na cabeça. Pois é, mas eu queria que esse cabelo branco ao invés de cair, porque tá caindo. Eu tô com cabelo branco e caindo, né? Espero que... Mas todo padre inteligente e santo fica careca e barrigudo, não é? E barbudo, tem que deixar uma barba dar respeito. É? Né? Barba dá um respeito. Aí Eu eu tô vou- tentando ganhar um respeito aqui. Passa minoxidil aqui pra ver se cresce direito. Então você que tá vendo a gente está em fevereiro de 2024, seguindo o nosso podcast. E com a gente estão aqui, você vai ver agora a irmã Noemi, irmã Ana Clara, bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje.
A gente precisa de outro microfone aqui, por favor. Olha, a gente vai fazer o seguinte: quem quiser patrocinar nosso programa, nosso podcast, vai colocar aqui assim: ó, tendinha da Dona Maria, pensão da Dona Francisca, patrocinadores do nosso podcast. E mandou oi, Bi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, é alegria Eu não sei como é estar que vai aqui. ficar. Boa Onde vão noite, bom assistir. dia, para quem for assistir o horário que quiser. Mas Irmã Ana Clara. Isso aí. Muito bem. São irmãs jovens que nos ajudam aqui no Centro de Juventude da nossa arquidiocese e são de qual congregação? Congregação de Nossa Senhora de Belém. Muito bom. Foi fundada por Madre Maria Helena Cavalcante, em 1958. E a gente chama de 58? mãezinha, sim. Que legal. A gente chama a nossa madre fundadora de mãezinha, uma maneira carinhosa que a gente Que está usa. viva. E fez 100 anos ano passado, Muito né? bom. Rumo ao 101. Então nós estamos ainda nesse Rumo ao jubileu, nessa 101. festa Rumo ao muito 101, grande. né? Rumo ao 101, aqui na paróquia A gente não tem Temostrante, noção 101. da honra que é viver 100 anos da mãezinha. A gente verdade. não tem perspectiva histórica, né? Já faz tanto, né? Assim, eu conheço as irmãs já de muito tempo de ver, né? De toda a minha trajetória, assim, como católico, vendo vocês, assim, né? As irmãzinhas, né? Presentes nas paróquias. E aí a sensação que dá é de que é uma congregação já de muitos anos, né? E aí quando a gente vai descobrindo, caramba, mas é contemporâneo dos meus pais, assim, né? Então é uma graça Sim. muito grande. E quando foi fundado em quando? 1958, Ah, 22 de sim. julho. Quantos anos tem então? 65. Então, vamos lá. Olha, você As, vai sair agora, né? as irmãs trabalham com educação, não é isso? Sim, Carisma? então é uma coisa que as pessoas sempre ficam muito espantadas de saber, né? A mãezinha era dominicana, foi dominicana durante 10 anos, e começou a trabalhar em 3 escolas públicas. Antigamente era separado moça e rapaz, né? É. A mãezinha começou a trabalhar com as moças, Ela é carioca? a mãezinha nasceu em Belém do Pará. Sim, mas ela fez isso morava aqui no Rio, sim, né? sim, no Rio. Ela se mudou na infância pra cá, para o Rio? Como é que Sim. foi isso, a história dela? Sim, Ela veio com os pequenininha, pais pra cá? e estudou com as dominicanas, também lá em Aqui Poços de no- Caldas. Ah, tá. Também morou lá como dominicana depois. E foi ali que a mãezinha sentiu o chamado para ser religiosa. Sim. E fundou aqui no Rio. E então fundou no Rio. Né? Então começou com 3 irmãzinhas. Mas sentiu esse chamado de trabalhar no meio da escola pública Antes de mesmo. fundar, enquanto a mãe era dominicana, a mãe pediu licença ao Dom Jaime, não era? Que era o cardeal da época. Nossa, Ela pediu Rio. licença superior, né, para fazer um trabalho nas escolas públicas, porque a mãe já havia essa necessidade, né, de ter esse olhar diferente para os alunos que estavam na escola pública, cada vez com menos referência a Deus, a religião. A mãezinha foi escrevendo, tem um relatório, né, que nós guardamos com muito carinho, tem nas nossas constituições, daquele primeiro olhar que a mãezinha tem para os alunos da escola pública. E apresenta, né, ao Dom Jaime. E depois, e diz que seria bom que alguém fizesse esse trabalho, mas ele não pede para fazer. Que legal, né? Mas muito pede que alguém desse- faça. Seria bom que alguém fizesse. Então expõe para a igreja, né, para o cardeal, aquilo que seria necessário, uma necessidade que estava vendo. E então Dom Jaime pede para que a mãezinha faça. Então pede licença da congregação, né, dispensa da mãezinha. E É começa todo um o trabalho. processo de discernimento, né? Sim, É uma sim. loucura pensar Nesse isso. início ela está em que região aqui do Rio, da cidade? A mãezinha morava ali no Jardim Botânico. E trabalhava por ali E agora, mesmo. como religiosa, não sei onde elas ficavam. Porque eu fiquei curioso desse Porque diagnóstico, né? Que ela faz esse O bairro da diagnóstico, mãezinha né? da infância era no Jardim Botânico, mas como religiosa, eu não sei. Não Esse, sei onde elas ficavam. esse diagnóstico, assim, feito foi mais geral, assim, não era específico de uma região. Ali nas 3 escolas que a mãezinha trabalhava. Ah, De tá. educação. A mãezinha foi vendo que as moças, né, não tinham a instrução E religiosa. essas escolas tinham muitos ficavam por ali mesmo, no preconceitos. Jardim Botânico, essas escolas, essas A 3 Rivadavia escolas? Correia, que é aquela que fica ali no centro, né? Instituto de Sim. educação. Centro de Educação. E a Paula de Fontaine. Então, esses 3. E aí a mãezinha funda com esse intuito de evangelizar no meio estudantil laicizado. Muito Tem legal. irmãs que não trabalham em escolas públicas, mas Sim. sempre trabalham nesse meio público para atingir justamente as classes mais pobres, né, mais necessitadas. Porque uma criança que estuda em escola católica, ela tem mais contato com a fé. Só que tem criança que não tem condição. É. Né? E aí as irmãs vão como professoras. E das matérias, as pessoas sempre acham que nós Ah, somos professoras exato. de religião. É por isso que eu estava falando aqui, a gente estava falando das contas aqui e tudo mais. Cada irmã, então, foi fazendo uma matéria, uma disciplina, ou que já tinha feito. Tem alguma que já tinha feito antes de ser freira Tem também. sim. Tem né? moças que entram assim. Que já tinham entrado, sei lá, fazendo e tal. Mas depois. A irmã Noemi é uma que já fazia física, Exato, né? né? A senhora fez física? Sim, ele Terminou, já estava né? na universidade. A mãezinha Ela terminou fez dentro do ginásio. convento, mas já começou. A senhora fez tinha no ERJ, né? Fez na UERJ. Nossa, uma Ano cabeçuda, hein? passado. Acabou, Física né? não é física, né? Física não Física é. na Física, UERJ, né? meu Deus. Começaram 70 alunos, só sobrou a senhora no final, né? Tipo isso. Porque tem uma evasão muito grande de física, Muito não grande. tem?
alunos de vários períodos se formando junto, né? Mas o importante é terminar. Terminou. A senhora conseguiu Amém. terminar. Com a graça de Deus. De licenciatura. Licenciatura E ainda não em está dando física. aula, não é isso? que você Ainda tá não, falando? estou me Sim. preparando, né? Então, uma escola que quiser Estudando. contratar, se bem que Então, as irmãs necessariamente estudam para vai. concurso, né? Sim. Em geral é assim. Prefeitura, Para estar no meio Sim. público, prefeitura e sim. estado. As irmãs costumam dizer, a gente não entra pela janela, não tem pistolão, não tem nada disso. Ah. A gente vai pelo meio que todo mundo Então, usa, prefeitura né? e o estado, né? Prefeitura, Ou só a estado, prefeitura? federal, o que for. Legal, muito bom. Tudo que tiver de concurso, a gente Então tá aí, ó, fazendo. vamos rezar pra ter a irmã Noemi conseguir um emprego. Uma curiosidade, a gente hoje está com o microfone só aqui, vamos ficar aqui na briga. Batalhando. Fica mais perto do padre, Até a o gente não patrocinador. mexe menos. Mas eu fiquei com curiosidade. Aí vocês então fazem concurso, são professoras como qualquer outra, né? Vocês certamente não dão aulas com o hábito de vocês, né? Isso, exatamente. Dão aulas... Desde o começo da congregação, antes do Concílio Vaticano II, a mãezinha já colocou na nossa regra de a gente trabalhar sem o hábito. Mas é interessante, porque o concílio foi de 62 a 65, né? Sim. E isso é 58. Ela foi. Pioneira, assim, pensou muito à frente, que né? coisa maravilhosa. Provavelmente deve ter enfrentado muitos Nossa, eu acho que as preconceitos, pessoas né? quase mataram ela na Sim. rua, né? A mãe Como é que ela coloca teve um um hábito, olhar tira o muito hábito, à faz isso frente. aqui, vai pra escola pública, uma loucura, né? Mas aí, como que é o direcionamento? Aí é curiosidade minha. O direcionamento para levar, é mais pelo testemunho mesmo, porque você está lá como professora de física, né, por exemplo. Então, esse diagnóstico que a mãezinha fez lá atrás, né, da necessidade de apresentar a fé católica para as crianças, mas, no entanto, entram como professoras das matérias curriculares normais. Como que se dá, então, essa interação para o testemunho da fé católica nas escolas? Como que Olha, funciona? eu vejo que a gente atinge várias camadas, não só os alunos, mas também os professores, né? A própria gestão, tem irmãs que trabalham na gestão também. Legal. As famílias, as irmãs atingem, é toda uma comunidade, na verdade. Sim, Ali, a Cidade de Deus, muita gente cresceu conhecendo as irmãs, teve uma irmã que foi diretora lá. Então, a gente vai mexendo nisso tudo, né? Os professores têm muito contato, né, com as famílias, né? Os pais vêm falar com o Exatamente. professor para saber das queixas, das dificuldades, e aí é a oportunidade, né, de evangelizar. Eu imagino que Sim. seja nisso. É muito legal porque quem é do Rio de Janeiro mesmo, quem está há muitos anos assim, nessa geração nossa, nós somos jovens, eu acho, já viu as irmãs de Belém muito nas paróquias, falando sobre formação de tudo quanto é assunto. Numa Treclés, Luz de Vida, que são esses cursinhos para leigos, mas também crisma e toda a iniciação cristã, catequese e tudo mais, mas também muita gente deve ter visto alguma irmã de Belém pela rua, assim, indo para a escola e voltando, não sabia que era a irmã. Mas o testemunho é da postura, né, do olhar, do Sim. carinho, da amabilidade e tudo mais. E eu, assim, o testemunho que eu tenho das irmãs de Belém, assim, para quem não é daqui do Rio, a minha família teve uma prima minha, Fernanda, que estudou naquela escola ali de Madureira, para normal, como é que é o nome? Carmela Carmela Dutra, que a irmã Lúcia Irmã foi Lúcia trabalhou lá professora muitos anos. durante muitos anos. E assim, as irmãs Formação de as professores. irmãs que nós né? conhecemos, irmã Lúcia, que agora a gente se conhece há pouco tempo, vamos dizer, entre aspas, né? Mas as irmãs mais antigas, que têm muita idade, a gente não diz que tem idade, né? Porque elas são super conservadas no formal. Seria assim. Elas são muito relevantes, assim, onde elas estão, de verdade, não é porque a gente está falando aqui. Mas elas têm uma modo de dar aula no normal, para formação de professores e tudo mais, diferenciado, né? Do carinho com as pessoas, com os alunos mesmo, né? Então, o testemunho que eu ouvi da minha primeira é esse. Nossa, ela é maravilhosa e tudo mais. E é verdade, né? É uma congregação relevante que tem sido na nossa diocese esse caminho, assim, duplo, né? De dentro da igreja e fora. Porque dentro da igreja também trabalha. Porque pode ser que alguém esteja escutando a gente, vendo, e então elas só ficam nas escolas. Não, ela tem dupla jornada. Dupla jornada, Ou tripla, ou quatro jornada. Final de semana, tudo. Nas noites, Férias. que é esses cursos todos Sim. que fazem, ou nas formações que os padres chamam, e no final de semana também na catequese, né? Sim, catequese, Jovens formação têm. de Fora da nossa catequistas, própria casa. retiros, Recebendo palestras. dos grupos sempre. E a casa das irmãs não fica onde mesmo? O endereço? Foi de Gaverneck, De 227. Gaverneck. É Freguesia, Pechincha, quer freguesia. falar. É, ali, a gente né? freguesia, é o NEM ali. É, Do lado da pertinho rua da Cidade Pechincha, de do outro Deus. freguesia. Alcança toda a Cidade de Deus também, as costas dela, né? Muito Sim. legal. E a gente está nesse podcast assim, por que eu pensei em chamar as irmãs e chamei? Porque quando a gente pensa em vida de oração, eu acho que em primeiro lugar a gente pensa também, eu sei que isso é errado da maneira que eu estou falando, mas o que vem à nossa mente, em geral, é pensar assim, padre e freira. Porque padre e freira é chamado em primeiro lugar a ter uma vida com Deus, né? Sim. Quando vocês andam na rua de hábito e a gente anda assim de clésima, de batina, as pessoas, em muitos lugares, o hábito, ele não faz o monge, como diz o ditado, mas ele inspira algo.
E eu já passei situações muito sinal. engraçadas, vocês também, que a gente já conversou, Com de as certeza. pessoas se benzerem quando passam, já passaram por Pedir a isso? benção, Sim, gritar, pede a "A benção, bênção. Ou com medo, ou com medo. ou com Ai, meu Deus do céu, respeito. chegou a minha hora. Ou lembrando de Deus. Sim, E essa lembrança de Deus, ela não é só uma coisa assim, ih, tô fazendo algo errado, não é só um moralismo, um farisaísmo. É uma coisa assim, a lembrança de Coisa Deus, positiva. ela leva a pessoa a uma vida interior. sim. Alguma coisa foi, em vez de ser esse movimento que a gente vai falar aqui de dentro para fora, acaba sendo um movimento de fora para dentro, assim, um soco que a gente leva e, eita, É mesmo, Na hora né? que ela tem o Também. contato, ela desperta Não é essa a aquela impressão? experiência que ela teve com Deus. É, Você então- A mãezinha fala que a gente não pode ser uma sabe. mentira, né? exato, não é o hábito que... Você não pode me olhar, achar que eu sou uma coisa e eu não corresponder àquilo, né? Pelo menos não tentar corresponder, porque realmente a gente não vai... Mas é um instrumento, o hábito é um instrumento, né? Com certeza. Na- Então, na a gente rua. não usa o hábito para trabalhar nas escolas, porque nós somos funcionárias públicas, Sim. mas, no geral, a gente está sempre de hábito. Sim, a mãezinha. Justamente para ser esse sinal. Mas, inclusive, assim, rapidinho, uma curiosidade, Eugênio. Quando estão sem hábito, mesmo sem falar que Somos tem reconhecidas. cara, não Somos tem? pegas. Tá na testa. Os alunos já me perguntaram assim, a senhora é de alguma religião? Tem- Tem alguma coisa. A senhora é portuguesa? Já me perguntaram. A senhora é portuguesa? Tem alguma coisa, Tem né? alguma coisa estranha. Quando eu ando sem o hábito, né? Na rua, sem a Clédia, eu vou na academia e tal, as pessoas me olham meio estranho, tipo assim, fico imaginando, um rapaz e tal, aí eu uso aliança também, né? Minha consagração Nossa Senhora, eu falei assim, tá na testa, cara. Tá. Não é? Porque, de fato, aquilo que a gente vive dentro do nosso coração é de dentro pra fora. Mas também leigos já falaram isso comigo, né? De assim, né? Esse rapaz é diferente, né? Né? Já passou por isso no trabalho também? Sim, sim, com muitos, né? Tanto católicos quanto evangélicos, né? Os nossos irmãos protestantes. Testemunham muito com a vida, né? Você vê assim, essa pessoa é diferente, né? Acho que essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, Faz isso. cria essa aura. Mas aí é que tá, a raiz disso é o assunto de hoje, que é a nossa vida de oração. Porque a vida de oração é a fonte do meu interior que flui para fora, né? O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. O Senhor Jesus disse, diz no Evangelho de Mateus 6, né? Orem sempre, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta vos será aberta, né? Procurem. Jesus insiste, Jesus está dizendo, me procurem. Então, o que é vida de oração, senão vida de comunhão e relação com Deus? Acho que a primeira definição é essa, né? Sim. Tem uma musiquinha antiga que a gente ouviu na catequese que diz assim, o telefone de Deus é a oração, conhece? O telefone, diz que uma vez, ensinou com uma irmã de Belém, eu tenho ensinado isso lá na Regina Rainha, né? Aí tem uma outra também que diz assim, liga para Jesus agora. Pede que chegou a hora. Então, vida de oração, quando a gente pensa em oração eu vou encher Deus de pedidos. Não. Vida de oração é vida de comunhão com o Senhor, né? É vida de contato, de intimidade. Então, é isso, né? A gente tem alguns livros aqui que falam sobre isso, né? Esse livro daqui que eu quero, porque o Eugênio falou que muita gente tem pedido também indicação de livros que a gente tem falado, né? Virou um carisma nosso aqui do podcast de cara, né, Eugênio? Sim, sim, eu acho que os muitos programas que gravamos foi a inspiração, né, de todos eles, do primeiro para cá, para inspirar o nosso segundo. Mas foi algo que surgiu naturalmente, né, no nosso primeiro episódio sobre conversão, com o seminarista Renan. E a gente pensou, bom, vamos tentar construir esse legado, né, do programa, da gente sempre trazer, porque viver a fé acho que também passa pelo estudo, né, não só do estudo da palavra, mas o estudo, né, da vida dos santos, do que os santos produziram, o magistério da igreja produziu, que nos leva justamente a aperfeiçoar esse nosso relacionamento com Deus, que é a vida de oração. Né? E além da Bíblia, que é a fonte primeira, né, que inspirou ali todas as pessoas de Deus nessa história da igreja, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Os 73 livros inspirados, católicos, mas também catecismo da igreja que a gente tem falado, né? E a última parte do catecismo fala sobre oração, né? A quarta parte do Que é a catecismo. quarta parte. Maravilhosa. É muito bom, Resume né? assim de uma maneira esplêndida. E lá nessa quarta parte, uma coisa interessante, porque a minha trajetória pessoal é da renovação carismática, né? Fui criado dentro do grupo de oração. Eu fui criado já com 12, 13 anos, assim. Criado, que eu estou dizendo, me criei lá dentro, né? E o pessoal me ajudou. E a gente sempre ouviu que oração é intercessão, é pedir, é ação de graça, mas quando eu fui ler o catecismo, eu falei, gente, é tudo aquilo que a gente já pensava sobre oração. E tem uma frase lá que diz,
a oração é combate, né? A oração é um combate espiritual. Nossa, é. Por isso que a gente se distrai. Por isso que não é fácil. Não é fácil, É uma luta separar um mesmo. tempo, acordar mais cedo, dormir mais tarde para fazer isso, parar durante o dia, né? Então vá lá no Catecismo da Igreja, que você vai ver os tipos de oração, você vai ver como se reza e que a oração na Bíblia. é um combate, a oração na Bíblia, quem rezou, Tanto que no né? Dia das Horas nós começamos, vinde a Deus em meu auxílio, né? Porque nós vamos começar uma batalha, né? Pedimos Exato. auxílio de Deus para começar a rezar. É verdade. né? Vamos Porque falar ele sobre o esteja Dia das Horas conosco, também, né? que é um legado da nossa igreja. Mas tem mais livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom, esses livros de São José Maria Escrivá, do Opus Dei, Caminho, Suco e Forja. Vocês conhecem também esse livro daqui, que é um livro assim, não é obrigatório, né? Mas eu acho interessante, que é o livro do Padre Gobi. Você já ouviu falar sobre esse Sim, livro, sim. né? Dos cenáculos marianos, a gente tem aqui na paróquia. E o Padre Gobi, na década de 70, um padre italiano, começou a sentir no coração inspirações, né? De alocuções interiores, né? Que Nossa Senhora tinha falado com ele, confirmando em todas essas alocuções da década de 70, 90, sobretudo a mensagem de Fátima, Portugal, confirmando tudo isso, e a vida de oração, e também a vida para todos nós. E, assim, aos sacerdotes, mas também cada paginazinha e cada mensagem pode ser para cada filho e filha de Deus também, muito bom. E outros também que a gente tinha falado aqui, a Legenda Áurea, né? E outros, né? As confissões, os da semana passada, né? Alguém já confirmou, alguém disse que já está começando a ler o Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hansen. Muito bom. E o Banquete do Cordeiro também é É muito bom. Ele tem vários livros Mas muito quais bons. livros que você indicariam aqui no início, logo pra gente já deixar e o pessoal... As irmãs gostam muito do Basta uma Palavra, a gente gosta muito dele, assim, pra dar pras pessoas. Do Padre Antônio, Do Padre né? Antônio José. Muito bom. Nós temos sim. testemunhos lindos, assim, de pessoas que estavam passando por situações difíceis, e é em cima da palavra de Deus, né? Então, ele ajuda a rezar com a palavra. Então, Muito bom, Ele muito é bom. simples, né? Basta uma palavra. Quem já leu, comenta aí. Muita gente já leu. Esse livro é distribuído gratuitamente para todo mundo. gratuitamente. E tem cada dia uma palavra, uma meditação Sim. do Padre Antônio, né? Sim. Muito bom, então. Muito legal. Mas qual livro que você lembra? Tem algum na sua mão? Eu trouxe esse aqui, que foi um livro que eu conhecia na pandemia. A pandemia mexeu com muita gente, né? E comigo não foi diferente. E aí eu comecei a fazer a meditação cristã. Eu não conhecia. Existe uma comunidade mundial de meditação cristã, né? Fundada por um monge beneditino. E ele se inspirou nos escritos de São João Cassiano. Um monge, né? Assim, é considerado o pai do monasticismo. Tá certa a palavra? Da vida monástica, né? E esse livro aqui ele fala sobre a oração, né? Ele escreveu em livros, né, várias conferências que ele teve com os padres do deserto. E então diz as condições da alma, de que maneira você deve se preparar para orar, os tipos de oração, né? Tem os tipos de oração que a gente vê no catecismo, eles estão aí também. Então isso daí é século IV, ano 300 e pouquinho, né? Então mostra a riqueza, né, da nossa igreja. Então é uma sugestão, um livrinho bem pequenininho. Ele é muito legal. Eu, como muitos dos livros que eu tenho, eu leio pela metade. Difícil completar uma leitura inteira de um livro. Eu meio que pego ali assim, bom, isso aqui... É porque eu vou num momento de vida que eu tô assim, tô estudando isso aqui. Aí eu começo a pegar as referências, né? Pô, esse livro aqui fala sobre isso. Aí eu pego, mas para não sair muito do fio da meada, eu pego e acabo fazendo uma miscelânea. É que nem um computador que você vai abrindo um monte de aba, né? Então é tipo isso. Eu acho que você tem TDAH igual a mim. Meu computador é cheio de aba aberta, assim. Que Teve um dia nunca que eu tava com medo resolve. de abrir minha tela numa aula que eu tô fazendo, de uma pós-graduação. Eu falei, ai meu Deus, se eu abrir minha tela aqui, tinham 20 coisinhas abertas, né? Aí eu falei com um amigo pelo WhatsApp, eu falei assim, então, eu tô com medo, tô com vergonha de abrir meu computador e mostrar as abas, tem WhatsApp, tem a pós-graduação, curso, aí ele falou assim, não, o meu também tá assim, ai, graças a Deus, o Eugênio também, né, tá lá, né? Olha que legal que ele fala aqui, são 3 as coisas que tornam estável um coração, as vigílias, a meditação e a oração. Interessante, né? A assiduidade e a contínua aplicação a esses 3 exercícios é que dão à alma uma firmeza estável. Nós estamos vendo que o mundo está instável, né? Sim. Então a oração, ela pode ser uma fonte de estabilidade para o mundo. Ô, Gabriel, tu passou aqui atrás? Que loucura! Bom dia, Gabriel. Boa tarde, boa noite pra você. Ô, padre. Vai ser engraçado, né? Passando na porta aqui. Fala, irmã. Padre, e assim, pensando sobre oração, eu gostei muito desse tema, né? Porque, pra mim, é a maior aventura que a gente tem pra viver nessa vida, é a oração. Porque, assim, o objetivo dessa vida é o quê? É crescer no amor. E como que a gente cresce no amor? A maneira principal é a oração, né? É verdade. Então, é uma coisa que a gente vai sempre podendo aperfeiçoar. Tem tanto livro sobre isso, tem tanta coisa bonita. A Sagrada Escritura é uma fonte inesgotável, assim, pra gente, né? Tem a Alexia Divina, a gente pode rezar com a palavra de Deus. Tem gente que fala Então, assim, uma coisa então que- como é que eu vou amar?
Como é que eu vou amar as pessoas? Como é que eu vou aprender a amar? Não existe um curso do amor, né? Sim. Assim, então a gente fica também pensando, mas se eu for aprender a amar, tentando amar, pode ser que nesse caminho eu então não ame. Porque todo mundo que faz um curso, estou sendo meio tomista aqui, né? Fazendo aquela, se eu for fazer essa reflexão de, não, amando, tudo bem, é amando, né? Mas pode ser que no início, que eu não estou formado ainda, eu machuque as pessoas, né? E tudo mais. Então eu tenho que ir na fonte do amor, Sim. que é o Deus perfeito. O apóstolo João diz, Deus é amor. Então se eu quero amar, eu vou na fonte. Mas como é que eu vou na fonte? Estudando? Não. Eu vou bebendo desse amor. E como é que se bebe? Com a vida de oração, né? Invoca o Espírito Santo, né? A vida com o Senhor, né? Então, vida Santo de Agostinho oração. falou, Deus nos dá o amor com o qual Ele quer ser amado, né? É o Sim. Espírito Santo. Que lindo. Muito bom. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é interessante que a Bíblia fala que Deus nos amou por primeiro. Sim. Então aquilo que Ele nos pede, que é o amor a Ele primeiro nos dá para... É muito doido isso, né? Porque Ele nos pede, tudo aquilo que Deus nos pede, Ele nos dá Ele nos dá. primeiro. Não Interessante. é assim, tipo, perdoa, Ele me perdoou. Tenha paciência, Ele já teve Ele comigo. é a Pra conseguir fazer né? exatamente como ele Isso fez. vem com a fonte da oração. Né? Então a Sim. oração é, aqui na nossa conversa, uma fonte inesgotável daquilo que precisamos receber de Deus, né? Sim. Seria isso, né? E eu estava pensando também sobre a gente, que a gente vem da vida religiosa. E ali a gente tem todo o tempo, né, necessário. A gente tem os horários separados para a gente rezar. Isso Nem era uma todo coisa que eu mundo queria tem isso. perguntar, Eu acho assim que entrar a um vida pouco na religiosa, vida de vocês, assim. a vida religiosa é um rotina, né? privilégio. Privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Se dedicar, Muito grande. né, pra... Porque eu tô ali em casa, vai bater o sino, a gente tem o sino lá em casa direitinho. E é a voz de Deus para mim, eu vou para a capela. Né? Então, a não ser que eu esteja trabalhando, tenha uma coisa assim para fazer, esteja na rua. Também, quando eu chegar, eu vou recuperar ali minha oração. Mas eu tô em casa, aquele tempo não é um fardo, pelo contrário, é um privilégio. Quantas pessoas podem ter isso lá na sua família? Não vai E poder ao ter mesmo aquele... tempo, a Às vezes aquele tempo... responsabilidade. Porque a mãezinha fala, nós somos embaixadores de Cristo. Quantos gostariam de, nessa Exato. hora, Quantos não querem, estar não diante do podem, não Senhor, sabem, a não mãezinha fala, podem, né? não, Mas então, então, por isso que Deus nos chama, a nós que está falando isso, o padre, a freira, o religioso, por isso que eu pensei em chamar as senhoras, porque quando a pessoa pensa em padre e freira, pensa em quem reza. sim. É a nossa principal profissão. Reza por mim, irmã. Sim. Não sei o quê. E O padre confiam. também. Tem um padre que diz, a primeira pastoral do padre, do pároco, né? Sim. Que é o padre que também está no meio secular, que não sou padre conventual, é a oração pelo povo. Você levado isso no meu coração. Então, antes de começar uma tarefa, eu vou fazer uma reunião. Eu rezo para aquela reunião, rezo para os paroquianos, porque já estou trabalhando naquela Sim. reunião enquanto eu estou lá. E essa questão também da dedicação quase exclusiva ao reino, às coisas do reino, no celibato, em primeiro lugar, para ter vida com Deus, né? Não é Intimidade, assim, né? não tem a perturbação de marido, não tem a perturbação de uma esposa, não tem perturbação de filho. Gente, mas tem muitas perturbações. Então Deus nos escolheu, nos tirou tanto os que são de vida contemplativa, vida religiosa, os sacerdotes seculares, em primeiro lugar, para orar. Né? As pessoas dependem da nossa... O mundo, o pulmão de Deus, o que faz o mundo respirar vida é a oração que fazem os contemplativos, que tem uma dedicação 24 horas, né? Quase 24 horas para isso, depois os de vida ativa e os sacerdotes seculares. Né? Há quem pensa, o padre ele só serve para administrar, construir. Não, Deus chama o padre secular também, que é o padre diocesano, também a vida disso. A Capela do Santíssimo, a vida... Tá. Por isso da obrigação, para quem não sabe, de nós, padres e freiras e bispo e papa, da vida de oração com a liturgia das horas, que são os salmos daqueles livros, né? Salmos, a gente tem que rezar laudes, hora média, vésperas completas, ofício das leituras, para parar a atividade. E assim, E santificar cada hora do dia é lindo isso. Enquanto o engenheiro está lá trabalhando, eu estou santificando por ele. Né? Enquanto o Eugênio está lá com a esposa dele, né, no hospital, no trabalho, indo com ela no mercado, então o leigo sabe e deve imaginar, nossa, como o leigo que se converteu ao Senhor deve ficar assim, eu quero rezar, fulana. Acaba logo essa compra aí no açaí, né, na coisa, eu queria ir na missa hoje. Ela fala, impossível, hoje não vai na missa hoje, porque a gente tem que terminar essas compras, a fila tá grande. Aí ele deve pensar, né, peraí, o padre está celebrando a missa agora, então que ele reze por mim. Né, o padre dele, o padre, né, que é o padre Núbio, lá da São Marcelino, tem uma freira rezando por mim, né. Isso até... o domingo anterior a esse nosso episódio foi o quarto domingo, e na segunda leitura foi falado sobre isso, né? Na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, que fala muito disso, né? Do solteiro para se dedicar. Lê toda? Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 a 35. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido.
Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Fala exatamente sobre o que a gente estava falando, né? Da disponibilidade ao Senhor, pelas coisas do Senhor. Mas também todos, leigos e não leigos, e clero e tudo mais, e religiosos, têm a obrigação de dar ao Senhor o seu coração. Por isso que ele diz, muitas vezes, né, nessa leitura e em outras, não vos preocupeis também. Porque a preocupação pode ser um dano à nossa vida com Deus, né? Eu estou preocupado com alguma coisa. Como é que eu vou concentrar a minha vida, a minha cabeça com o Senhor, nas coisas dele, nos projetos que ele tem para mim, se eu não confio nele e estou preocupado o tempo inteiro? Eu tenho que colocar isso na minha oração, né? Cheguei lá na oração, primeira coisa que eu vou Deus, colocar... eu tô Olha como é que eu tô. atormentado. Essa sou eu. Eu me coloco em vossa presença. Exato. Essa sou eu nesse momento, né? É como assim, Jesus é Eu tô o pensando sol, nisso, né? naquilo. É o sol, e na presença dele a gente vai. E se a gente ficar na praia, eu fui na praia, por poucas vezes eu amo praia, mas eu quase não vou na praia. E a gente tava eu, acho que o seminarista, eu fiquei no sol, na água, eu gosto muito de ficar na água. Mas ele ficou embaixo do como é que chama aquele negócio? Guarda-sol, Guarda-sol. o tempo inteiro com camisa e tal. Mas eu fiquei, acho que sou um pouco mais moreno, até tem um relógio marcando aqui. Eu vi, não quis comentar. O relógio, né? E aí, ele é bem branco, né? Ele ficou mais queimado do que eu, porque o mormaço queimou também, né? Então, assim, na presença do Senhor, nós seremos queimados. Sim. Mesmo que a gente esteja perturbado, preocupado e tal. Mas é para ir na presença do Senhor. Quando a gente vai na capela, na hora das laudes, das vésperas, né? Preocupado com alguma coisa, doente, resfriado, com dor de cabeça, né? Já passaram por isso? Nossa. De estar na capela Às vezes doente, até sem vontade, né? sem Às vezes vontade. a gente vai lá, vou ter que ir de novo. Mas vai. Depois é tão bom, né? A gente Ainda tá bem que eu renovado. vim. Ainda bem que eu vim. Eu falo com os jovens assim, a gente marca o retiro de jovens, falo assim, vamos no retiro. Aí na semana do retiro acontece mil coisas, né? Aí chega lá e dá uma maravilha, eu falo assim, tá vendo? Você falou que não ia vir porque teve alguma coisa. Ainda bem que eu vim. E é isso também na presença do Senhor, né, na irmã ordem Noemi? tudo. A sensação que eu tenho é essa. Tá fazendo as coisas preocupado. Aí, se você deixar a oração passar, se você não se entregar na oração, parece que tudo fica fora de ordem. As Fica. coisas não fluem, nada Eu tenho essa acontece. impressão também. Você tem que falar, eu vou rezar. E já aconteceu muitas vezes com a gente lá em casa, a gente comenta, né? Tem que planejar um retiro, ou sei lá, uma atividade, não sei. Fico com aquela preocupação, a cabeça cheia, vou pra oração, daqui a pouco a coisa aparece, pronto, assim. É impressionante. Eu já estou acostumado também a uma prática, assim, como eu lido com muitas coisas nessa vida, né, da pastoral, eu já aprendi, quando eu fui padre, eu queria solucionar todos os problemas, né? Eu falei, meu Deus, tem que resolver. Super-herói. Aí agora eu tô assim, a pessoa fala uma coisa, ontem uma pessoa me falou assim, padre, e não sei, uma coisa que não dá para resolver. Aí a pessoa quer que eu resolva. Aí eu falei assim, eu vou orar. Aí você vai esperar eu rezar. Eu vou falar com o Senhor. Porque aí depois eu já aprendi, assim. Até mesmo quando a pessoa tá muito assim, agitada e eu tô muito. Sabe as pessoas muito chatas? São poucas pessoas, né? Não tem, né? Aí eu já aprendi também essa frase. Eu vou rezar, irmã. E depois que eu rezar. Aí depois a pessoa manda mensagem um dia depois. Já rezou? Já, mas ainda não é o suficiente. Espere mais um pouco. Ou seja, primeiro a gente resolve com o Senhor. Sim. Não pra consertar, mas minha fala, não vou rezar pra consertar, eu vou rezar antes de fazer as Eu coisas. vou rezar para poder Padre, perguntar. não tem uma história de São João Paulo II que ele estava rezando, aí recebeu um telefonema de uma coisa muito grave que tinha acontecido, que tinha que ser resolvida ali. Aí falaram pra ele, não, eu vou continuar rezando aqui. Sim. Aí falaram, mas é muito importante o Santo Padre, por isso mesmo, agora eu vou rezar. Agora eu vou rezar Exato. A história de São Paulo II tem a ver muito com a oração, né? Era um homem muito mariano, vivia rezando o texto o dia inteiro. E essa questão da oração, muito, essa história ou outra, assim, ele sempre acabava a missa e ficava muito tempo na capela rezando depois da missa. Daí as pessoas iam lá e tem que resolver e tal. E ele falou, não. Aí deve ter chegado um momento que as pessoas devem ter dito mais as outras, não adianta chamar ele. Aprenderam. Ele vai dar um fora da gente bonito. E o Papa, né, pode fazer É. isso, né? Então a gente precisa rezar sempre. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. A pergunta que eu falei para vocês é, tem gente ouvindo que não é padre nem freira, né, Eugênio? Estou só pensando aqui, porque eu nessa conversa aqui eu meio que sobrei. Né? Mas, bom, eu estou num lugar aqui do leigo, né? Então eu já estava com várias perguntas aqui assim pensando. Né? Mas se eu ia botar uma pergunta para ela, eu não vou cortar. Pode? Porque assim, a gente tem uma questão que me passou pela cabeça é a seguinte. Existe um lugar certo para rezar, porque a gente está falando aqui da correria do dia a dia, né? Então, poxa, eu queria ir à missa, não deu tempo para ir à missa, então eu não rezei, né? Então, existe um lugar certo para rezar,
e como deve ser minha oração, né? A minha oração deve ser uma oração espontânea ou deve ser uma oração, aquela oração de repetição de texto ou de um salmo, né? De orações mais curtas. Foi engraçado, eu lembrei agora, eu estava vendo uma pregação do Padre José Eduardo, eu gosto muito, né? E comecei a acompanhar ele mais recentemente. E aí ele estava falando que tem gente que quando vai fazer a sua oração espontânea, né? Acha que vem uma vaidade, né? Do tipo, nossa, eu estou fazendo uma oração belíssima. E aí ele se colocou no lugar de Deus pensando, nossa, meu filho, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Palavras bonitas. Você é um jeito, que palavras maravilhosas que você usou. Então, assim, são essas duas perguntas. Quanto ao lugar, eu imagino que possa, né, para meus irmãos leigos que estão ouvindo a nossa conversa, é pensar Mora numa casa que tem capela, né? que não tem capela, né? Você tem que trabalhar, não dá tempo de rezar, às vezes você quer rezar e dorme no meio do terço, né? Então, se há lugar para rezar, e de repente até para quem não tem a vida de oração, né? Não está habituado a ter uma vida de oração, se tem um lugar para rezar e que tipo de oração eu devo fazer, como deve ser essa minha oração. Olha, nós temos a experiência também meio que de leigas nesse sentido, né? Porque a gente trabalha fora. E eu geralmente não estou na oração de laudes em casa. Eu estou trabalhando, estou dando aula. 7 horas da manhã eu já estou em sala de aula lá, falando de matemática, né? Ah, que a senhora não falou, mas é matemática. Professora de matemática, tô São lá. as duas mais Ela que odiadas, vale né? pelo- Física e matemática. Tem gente que escolheu ser amado, nós não. É verdade, é. Escolha. Podia essa história. Os meus alunos falam, essa senhora é tão boazinha, por que a senhora dá essa matéria? Opção, a gente escolhe, Cara, né? tem muito trauma mesmo, né? Muito trauma. Muito. Bom, mas deve ser muito bom. Eu já ter fiz aula com a muita gente senhora, chorar. né? Já fez? Sério? Sem esforço. Sem esforço. Só Não existe, precisa orar, né? Gente, eu fui professora de matemática. Mas graças a Deus que elas são professoras de física e matemática. Imagina uma Imagina um pessoa carrasco lá. completamente desequilibrada, desestruturada, sem Deus na vida, dando aula de física e matemática. Exatamente. Por isso que vocês estão lá, Sim, para poder sim. fazer diferença nesses lugares também Exatamente. esquisitos e estranhos, né? Sim. E Então- também os leigos que estão vendo a gente, façam isso. Assim. Se Deus está levando você para um lugar diferente, porque tem leigo que fala assim, eu não vejo a hora de aposentar e não Pelo trabalhar contrário, ali você tem, o seu e vou trabalho passar é o dia o inteiro lugar, na gente. igreja. Gente, pelo amor de Deus. Aí o mundo fica E quem vai paganizado, santificar aquele secularizado, Quem vai entrar onde é cheio de necessário, né? ideologias. Sim, Então quem reclama tem que fazer a sua parte. sim. Né? Verdade. Quem vai santificar aquele meio? né? Exato. Eu tô lá no local lá de trabalho, eu tenho uns 5 minutinhos para ir no canto pra... É assim que você faz? Também. Como é que você consegue então? Você Então, falou que tem um ritmo de... A gente, Ah. assim, a gente fala muito sobre isso, a gente ri muito. A muito gente reza legal. no ônibus, né? Claro, O ônibus é a nossa capela, assim, maravilhoso. Sim. Metrô, ônibus, uma maravilha. É bom falar isso, que a maioria das irmãs andam de ônibus. Sim. Sim. 99%. 99. Às vezes fala assim, pega um Uber, pega não sei o quê, mas sempre no ônibus, né? ônibus, Em tudo quanto é lugar. E nesse lugar você Andando. pode pegar o terço, um livrinho espiritual, né? Que vocês A fazem. liturgia das horas, hoje em dia, a gente tem No o celular, celular, gente, tem tanta coisa. é. Ninguém pode dizer que não tem nada Então, ali, né? o local, eu acho que assim, que fique claro também que é bom ter um lugar para Sim. rezar. Eu sempre falei isso, Não é né? bom? Que o ambiente Maravilhoso. ajuda, ter uma Ajuda, imagem é. religiosa no local, o silêncio. A gente tendo oportunidade, é bom que esteja num lugar que favorece a oração. Mas não estar num lugar que favorece a oração não é um motivo para deixar de rezar. Aí eu não vou rezar, irmão, porque eu não tô no meu cantinho de oração. Eu não vou rezar, irmão, porque meu terço eu perdi. Sim. E Deus deu 10 dedos 10 na minha 10 vida. dedos pra cortar. Eu não vou rezar porque meu filho tá gritando no outro quarto, mas qual o problema disso? Ele tá gritando porque ele tá com fome, meu marido já tá, a minha esposa já tá vendo, minha avó já tá vendo. Então assim, alguém vai fazer, né? Sim. Eu não tô no meu local de trabalho, na minha mesinha, não tem ninguém, eu posso dobrar, né? Sim. Eu vi o testemunho de um E ninguém precisa saber que eu tô rezando. É, eu posso ler o livro de oração daqui, a pessoa daqui. Tranquilo. Quantas vezes a gente vê leigos com o tercinho lá no ônibus? Eu amo ver Quase que a isso. gente faz assim. E outra coisa que contou do local e do tipo de oração. O tipo de oração, Isso irmã é Noemi. lindo, né? Porque as formas de oração são múltiplas. Diversas, Isso é é. lindo. As espiritualidades são diversas. E nós podemos aproveitar todas elas. Né? Se a palavra de Deus, a oração, as pessoas confiam tanto que a gente está rezando por elas. Isso me toca muito. É muito bom. E Né? assim, Então você poder parar, falar diante de Deus daquela pessoa e chegar para ele e falar, olha, eu rezei. Isso conforta tanto a pessoa, então a Eu tô nessa oração de vibe aí. intercessão é muito bonito. Quando né? alguém pede oração, já reza imediatamente pela Sim. pessoa, porque te fala que reza e não reza. Sim, eu Você tenho rezou por mim, preocupado muito com rezei. isso. Aí eu igual tu falou assim, Ave não Maria, rezei cheia de não. Fulano, eu não na hora. Eu fui num lugar essa semana na Rádio Catedral, fazer a Misericórdia. Aí eu falei assim, gente, reza por mim, não sei o quê. Aí o rapaz falou assim, padre, podemos rezar agora?
Sim. Aí já tava acabado o programa, né? Ele veio aqui, colocou a mão assim, para a menina também rezaram espontaneamente e depois rezaram uma Ave Maria. Sim. Tô falando isso, que quando a gente tem uma tradição assim muito, talvez, protestante, não tem problema nenhum, foi criado num lar assim, acostumou só com oração espontânea. Sim. Quem foi criado no lar católico como a gente, vocês todos foram criados no lar católico, né? A gente acostumou só com oração lida, ou oração rezada. Mais ou menos? Mais ou menos. É, eu também mais ou menos. Já que no Rio nunca é 100%, Mas foi, né? Que é uma mistureba, né, de coisas, Sim. né? Que a gente tá falando da outra do encontro. O bom de ser católico é que a gente pode fazer todos os tipos. Sim. Inclusive, o catecismo diz sobre a oração vocal, os santos da igreja falam também, a oração mental. Sim. Porque tem hora que a gente não pode balbuciar ou dizer. Então, como católico, eu digo para vocês, quando eu estou muito disperso, eu vou para a oração lida, sabe? Isso, Eu vou depende do lendo. estado de espírito também da pessoa. E a liturgia das horas ajuda muito. Sim. Porque a gente vai lendo e o salmo vai fazendo a gente ser acompanhado com aquilo, Exatamente. nossa alma vai se aquietando, Sim. lendo e vai lendo os Exatamente. salmos e vai na oração vocal ou mental também. A mãezinha gosta muito das jaculatórias também. Ah, eu Pequenas amo. orações que brotam no nosso coração. Pode ser qualquer coisa, Pode assim, ser- né? pode ser Uma passagem do bem evangelho. Ah, eu já criei Essas várias. pequenas várias. flechadas de amor que a gente pode dar durante o dia. Eu tô Eu já aqui criei várias. trabalhando, Jesus, tarará, eu tô não dando presto, aula, me mas daqui a ajuda. pouco, Jesus, eu te amo. É. Jesus, me ajuda. Jesus, E filho de foi Davi, tem bonito, piedade no de início mim. do ano nós temos sempre nossa formação, por isso que em janeiro fica mais tranquila a nossa casa. E foi sobre a oração, né? Estamos Foi, que oração, legal. sim. A gente tá no ano Nós da estamos oração, né? aprofundando Vamos as lembrar. estudos da mãezinha sobre a oração, as orações próprias da nossa comunidade, da congregação. E quando o senhor começou a falar, porque convidou, né, as irmãs, eu lembrei na hora que a mãezinha falava assim, não tem como ser professa, né, de ser uma irmã que professou os votos, se não for uma profissional da oração. Exato, ótimo. Né? Então, porque é realmente o nosso principal trabalho, A estar ali. professa é profissional da oração. É Que profissional lindo, da né? oração, né? Então, eu fiquei... Muito legal, É. muito bom. Que a senhora fez os votos agora, não foi? Sim, Votos fiz perpétuos, votos né? dia 6 de Perpétuos. janeiro. Né? E a senhora e uma outra irmã. Dia 6 de janeiro. Perpétuos, só ela que fez. A E outra outras foi- irmãs fizeram Eram votos- votos temporários. Ah, sim. legal. Aí, Fez duas irmãs. mas é uma boa exortação isso, né? De que a gente vai sendo assim. Tem uma história que um papa foi visitar uma congregação no lugar, acho que João Paulo II. Aí ele foi apresentando assim, foi falando, como é que é o nome da senhora? Aí fala, Irmã Ana Clara. aí a outra, a senhora você quer? Irmã Ana Clara, tadinha, irmã Ana Clara só, né? Aí a irmã, Noemi. Aí depois chegou da superiora, aí a superiora falou assim, qual o nome? Eu sou superiora do Espírito Santo. Ficou feia a frase, né? E aí o Papa ficou com aquela inquietação, tipo, não é? Quem é superior do Espírito Santo? Que deve ser um título do Espírito Sim. Santo, né? Ou seja, nós somos, diante de Deus, filhos, né? E que diante dele a gente se dobra e se prostra em oração. A gente não é o fulano, né? O cicrano. Claro, é irmã. No caso do padre mudou lá, que é uma mudança ontológica, né? Sim. É muito feio quando alguém fala assim, ô Jorge, ô Jorginho. Não. Né? Fica no lugar que tá no ambiente de padres, as pessoas ficaram, você falou com fulano, eu falei assim, quem? Né? Eu fiquei sentindo, era uma irreverência, Sim, né? reverendo. Não era uma coisa bonita, de carinho, porque eu também vou no meu bairro e me chamam de Jorginho, né? Não tem problema nenhum. Mas era uma É diferente, irreverência sim, de sim. quem A gente queria percebe a menosprezar diferença. o negócio, né? O sacerdote. Mas ao mesmo tempo, nós somos aqueles que diante de Deus se prostram, né? A Bíblia fala que Moisés, quando Deus passava, ele cobria o rosto e ele se escondia na fenda da rocha. E ele era o homem mais humilde da terra e amigo de Deus, a definição, porque ele orava, ele ia no monte orar, ele entrava na tenda da reunião para encontrar o Senhor. É Né? lindo. Ele ia lá e Deus falava, Moisés, você está cansado, escolhe os 70 homens que eu vou dar o meu espírito. Moisés faz não sei o quê. E a leitura do domingo que a gente estava falando, do Deuteronômio, Moisés vai na presença de Deus e Deus fala com Moisés para falar com o povo. Sim. Moisés não falava nada para o povo Que não fosse que o que Deus não queria. tinha falado. E Moisés ainda diz, se o profeta falar coisa que Deus não mandou, ele vai Vai morrer. morrer. Sim. Não foi? Foi. É interessante que a Bíblia, no Antigo Testamento, tem umas coisas assim, né? E o profeta vai morrer. Palavra do Senhor. Aí as pessoas assim, ué, gente. Não era, porque a palavra é a palavra impactante, né? E vai morrer. Ou seja, se não vai na presença do Senhor para orar e volta com a resposta, não responda se Deus não responde, se Deus não fala, se Deus não... Né? Tem gente indo para lugares, tem gente que está ouvindo a gente e tá... Eu sempre falo aqui na paróquia isso. Tem gente se relacionando com gente que Deus não aprova. Em amizade, em namoro, em noivado, casal. Eu já falei aqui, você... padre, eu vou me casar. Você já falou com o Senhor? Já perguntou a Deus? Porque a oração, ela é intimidade. Claro que a oração é petição, descativa de graças, adoração e tudo mais. Mas a oração é diálogo com É um Deus. encontro com Deus, né? O diálogo é você fala e ouve. Né? Isso eu queria falar também, padre. A gente falou da humildade agora, né? O catecismo coloca isso muito claro, que é uma virtude primordial para a oração, porque não tem como rezar se eu sou soberba, se eu sou orgulhosa, se eu não me sinto necessitada de Deus.
eu tô ali para buscar Deus, né? Não para falar com Deus, não para fazer palavras bonitas. E outra coisa que é muito importante que a gente também tem essa graça lá em casa é o silêncio, né? Então, É ao longo do dia. importantíssimo. E a gente tem muita dificuldade na nossa vida de hoje em dia, viver o Ah. silêncio. A gente está sempre escutando música, a gente tá sempre. Eu era assim antes de entrar no convento, eu tinha um rádio dentro do banheiro para escutar música. Porque eu não conseguia. Por que a gente tem dificuldade com o silêncio? Porque a gente não quer se conhecer, porque a oração também é encontro com a Se gente ouvir, mesmo. né? Ouvir você, Quando a gente né? se conhece, dói, né? E ouvir a voz de Deus. Para ouvir Deus, tem que ter silêncio. Não tem como, né? E quantas vezes a gente foge. E a gente pode fazer isso também. A gente pode começar a fazer um monte de coisa. Ah, não, tô sem tempo, tá? Tô na oração, tô me distraindo. E vai legitimar, E né? vai legitimando isso como se fosse uma coisa santa, às vezes, e não é, né? E não agrada a Deus, né? Eu não estou escutando Deus na minha vida. E a mãezinha tem um pensamento que é maravilhoso, né? Quem reza de verdade, ou muda de vida, ou deixa de rezar. Uau! Olha que forte. A gente se encontra com a nossa verdade ali, né? A gente se encontra com a verdade. Não capturei Quem reza de verdade, ou muda de vida, ou deixa de rezar. Porque a pessoa não vai aguentar estar diante daquela verdade. Ela se ela rezar de verdade, Deus vai deixa de modificar rezar, mudar. tudo aquilo que ela precisa se modificar. Então, se Sim. ela não quer se modificar, se ela não... Porque a oração também é... O catecismo também fala, né? Também é adesão. Eu tenho que aderir àquilo, né? Eu vou me encontrar com Deus, ele vai falar comigo, mas eu preciso aderir ao que ele vai dizer. Então, se eu não quiser aderir, eu vou deixar de rezar, porque é mais fácil do que me modificar, né? Sim, é uma recusa, né? No sentido de uma recusa. É sim, não, entendeu? Ou você se transforma, meu irmão, Ou tchau. ou você parou, porque aquilo é poderoso e irresistível à presença de Deus, né? É uma possibilidade, mas é que eu tava pensando que quem reza de verdade, meio que eu não considero essa opção. Se a pessoa rezou de verdade, conseguiu entrar em contato com Deus que nos criou, por amor. Mas eu posso Essa dizer frase, querida, Pois é, mas é de uma mulher gênio, entendeu? Que ela está nos provocando. Não é a mãezinha não é desse mundo, não, querida. Ela está dizendo, como chama isso, assim, um entendimento de uma pessoa, com muita experiência espiritual. não, e de escuta de Deus, né? De Uma ação de Deus, de uma né? coisa assim, eu tô dizendo, vocês não podem dizer, mas eu tô dizendo, né? De um negócio de Santa Teresa d'Ávila, do cara que teve uma inspiração, né? Por isso que o catecismo todo, ele é cheio de citações de santos, né? E a parte da oração Sim. também, para dizer que é tão e tão poderoso que vai mudar a pessoa de toda maneira, ou você para de fazer aquilo e acabou. não segue Não também. aguenta, né? Você fica... E a mãezinha também superfície, fala né? outra coisa, né? Na vida espiritual, quem para, recua, né? Citando os santos também, né? É verdade. porque A gente é um pode dizer assim, caminho, cheguei num patamar aqui que tá ótimo. Não Não existe. Não existem férias para Não oração. existe, porque, por exemplo, o dia de ontem acabou, a gente teve que rezar o dia de ontem. E o dia de hoje é o dia de hoje. Tem gente que eu conheço também, você já deve ter ouvido falar, a gente já fez isso na nossa vida. Hoje eu vou rezar o rosário inteiro. Aí depois desse dia, a pessoa passa um mês sem rezar. E não tem perseverança, né? Não passou um mês. Gente, aquela oração já também, né? acabou. Aquela gasolina, aquele combustível, aquela fonte, aquele amor, já acabou. O amor de hoje, você está vivo hoje. Né? A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias se renovam no Senhor. Livro de Lamentações, né? Então você tem que, a cada dia, buscar o Senhor. Existe uma dinâmica, né? A cada dia nós vamos no banheiro, né? A cada dia nós respiramos. Precisa. Nós estamos respirando agora. Nós bebemos água. Tem gente que não bebe água. E fica ruim, o rim falha, a pele fica ruim, né? A gente não come na hora, não come nunca, passa 5 dias sem comer, né? Porque tem um jejum que inventaram lá no Tibete, onde 5 dias que eu vou secar, aí secou, depois volta a comer, fica imenso. A vida de oração não é assim, gente, é um alimento diário, constante. E outra coisa também, já rezei de manhã, vou rezar antes de dormir. Sim. E outra coisa, eu vou comer, eu vou rezar antes de comer. Sim, Eu vou rezar antes. Os judeus, eles tinham muitas as beracás. sim. Então ele ia no banheiro, fazia beracá. Sim. Tudo. Porque Tudo tá agradecimento. funcionando o É porque tá organismo. funcionando. Agradecendo Orações para porque você tá funcionando. louvar a o Deus porque o seu organismo. destino está funcionando. É muito louco. É uma oração de E ação de muito graças. maravilhoso. É muito bonito Tudo isso. é Muito lindo. lindo. Maravilhoso. Você está tomando banho. Você louvar a Deus por aquilo que você está sendo limpo, né? Sim. E tal. Não, a minha vida de oração começou na minha adolescência fluir quando eu comecei a santificar as coisas que eu fazia. Porque eu era leigo, assim, não precisava viver isso. Interessante que eu aprendi a rezar antes de estar no seminário. Porque eu falei, não vou aguentar. Eu preciso viver com o Senhor antes, né? Antes de eu me casar, antes de eu assumir um compromisso. Né? Porque aí você enfrenta, vocês fizeram faculdade também, né, que eu fiz no seminário. Quando a gente tem uma vida com Deus antes, a gente vai para esses ambientes fortalecido, né? É verdade. Flui,
Vocês não acham isso? Com certeza. Toda a diferença. Você não vai Com dar aula certeza. melhor? Você É não, melhor. Nossa. né? Pra aturar aquela reunião de professores, aquele menino Tudo. terrível que tá precisando de ponto, né? Aquele que tá lá. É pra copiar? Você me permite aqui uma partilha do leigo, né? Porque o senhor colocou a tua experiência de aprender a rezar antes de entrar para o seminário. A gente não entra para o seminário em momento nenhum, né? Então a gente precisa aprender a rezar, né, A vida. durante a vida. Porque a vida é a escola de oração, a paróquia, a atividade, né? Exato. E assim, a gente enfrenta muitas lutas, né? Porque a gente não tem, se a gente não tiver a disciplina pessoal, né, o esforço pessoal de se organizar para rezar, a gente corre muito fácil no risco de não rezar. Então acontece essas coisas. Vou me propor a rezar o rosário. Aí se começa e daqui a pouco para no meio do caminho, né? E é uma luta. Eu encaro a oração como um relacionamento de fato, né? A minha esposa liga todo dia, ela liga para a mãe dela. Né? Eu mando bom dia no grupo da minha família lá com os meus pais e minha irmã, e às vezes passa só o dia inteiro, é só isso, né? Então, assim, mas a gente tem um contato constante, né? Mas cada um vai ter uma forma de se relacionar com quem ama, né? A minha esposa liga todo dia para a mãe, fala todo dia com a mãe, né? Quando eu preciso de alguma coisa, né? Tô com alguma aflição, aí eu falo com os meus pais. Então, a gente precisa também encontrar aquela questão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa de carne, né, carne e osso, que passa mais intenso com o que eu tenho com Deus, eu acho que eu preciso aprimorar esse meu relacionamento com Deus. Né? E esse relacionamento não vai ser em momentos de grande epifania, né, de retiro, tem que ser no dia a dia mesmo. O relacionamento é o quê? Se minha esposa liga todo dia para a mãe, ela todo dia ela vai ligar para Deus, né? Como você falou na música. Então eu vou falar com ela naquelas coisas que me motivam a buscar a pessoa que eu amo, que me levam a ligar para um amigo, né? Para um familiar. Tem que ser o mesmo motivo que me leva a falar com Deus. E antes até de falar com a pessoa, né? Então, eu tenho um amigo que sempre partilha comigo, Sandro, mandar um abraço para ele. Sempre quando ele está passando por algum momento assim de decisão importante, ele manda uma mensagem, fala, reza por mim que vai acontecer isso, eu vou passar por isso, estou me preparando para uma reunião e tal. Eu faço até como se eu falo, vou rezar logo aqui, pelo menos a Ave Maria, que já deixo garantido. Mas diariamente no terço que eu rezo com a minha esposa, a gente faz o cenáculo todos os Rezar em é dias. família, né? Bonito, esse casal. E é uma luta, porque às vezes a gente, assim, perdão, mãezinha, mas a gente reclama, porque às vezes se torna um pouco difícil, porque é o dia inteiro, aí tem que fazer comida, aí quando chega em casa estamos cansados, aí a gente quer ter um momento de relaxamento, né, que nós leigos assistimos muito Netflix, depois de chegar em casa, no dia de trabalho e tal, e aí a gente, não, tem que rezar o texto, aí às vezes já reza o texto naquele jeito assim, caraca, Tem que rezar não vai o dar texto. tempo de fazer mais nada e tal, aí já termina o texto tarde, pô, tem que dormir. Então, mas é isso que, da mesma maneira que eu acho que a gente tem dificuldade de conviver, às vezes, com os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos né, na casa, vocês imaginam que tem dificuldade, são temperamentos diferentes, maneiras de ser diferentes, então, às vezes, você faz as coisas meio com dificuldade mesmo, né? Mas o que não pode é romper esse relacionamento, né? Tem que ter aquele investimento, senão A gente não insistir no tem noção relacionamento. do valor que a gente pensa que não tem valor quando a gente não quer fazer a coisa, né? Mas tem mais valor. Eu tô indo, porque você tá tem mais valor. escolhendo. É interessante. verdade, Porque se eu tiver Entendo. gosto, é muito fácil. Tô feliz de Interessante, sentir. Porque tem gente que acha que o coração também tem que estar bem. Eu tenho que sentir arrepio, tem que ter uma coisa fora da pele. Não, às vezes na luta, na aridez, eu não tô com vontade, eu tô ali, mas Deus sabe. Jesus, eu tô aqui hoje, o Senhor sabe. Pela Eu não queria estar aqui. misericórdia. E vai ser um ato de amor Não mesmo, é que eu não né? te ame, Jesus, mas é porque meu corpo tá cansado, minha mente tá Minha mente atordoada. tá- Não, e também É. padre é amor, né? Até Claro o padre que João, é. ele fala, o amor é uma decisão. É. Naquela hora que eu tô cansado, que eu tenho milhares de coisas que vão me deixar mais confortável, e eu escolho a Deus, eu tô demonstrando o maior amor que eu posso. Olha, É. agora que eu poderia fazer qualquer coisa, eu estou escolhendo Parece estar aquele com o Senhor. relacionamento de pai É. que se separou da mãe, que a mãe vive com o filho, que manda a pensão. Aí o pai, ele acha assim, então, o que é o amor? É sustentar, mandar o dinheiro, ele manda. Só que aí a mãe diz pra ele, fica insistindo, né, a ex-mulher, não, você tem que estar presente, tá? Porque estar presente ali, pra a criança fez toda a diferença. É tudo que Né? faz, Então, né? assim, mas eu não quero, mas a criança nem vai perceber, porque às vezes você tá, pode estar no celular, ou às vezes fazer um carinho assim, mas você tá. Quando a gente é criança, a gente passa por experiências pequenas que simbolizaram muito mais. Gente, às vezes o pai estava 15 minutos falando com a gente. O meu pai levou uma vez num lugar, eu acho que era todo A dia. vida inteira. Gente, do zoológico. Marcou. Eu lembro que o da Rainha pegava o metrô, a gente estudava em São Cristóvão ali, Sim, que era já o pra quê, zoológico, assim, foram acho que 3 vezes. Eu já falei uma vez, eu tava falando assim, gente, eu ia sempre no zoológico. Eu não ia sempre no zoológico. E nós não tínhamos dinheiro para ir sempre no zoológico. Mas me marcou, né? Então, assim, ele fez um pouquinho do tempo dele, que trabalhava muito. Então, acho que a gente tem que fazer
fazer com vontade, sem vontade, porque vai ter o valor maior e a gente vai fazer, né? Eu amo rezar o texto, assim, eu aprendi a rezar o texto de uma maneira que eu até quero aconselhar o pessoal. Não comece a rezar o texto pelo rosário, comece a rezar uma Ave Maria por dia. Na semana seguinte, uma dezena por dia. Depois, 3 meses depois, sei lá que você quiser, reza o texto inteiro, ou vai para o lugar que todo mundo reza o texto, na paróquia, ou na internet e Coloca tal. no YouTube lá e vai. Aí vai rezando. Até que você vai ver o seguinte, que você já pegou e consegue rezar o texto. Que dá para rezar em 20 minutos no máximo, mas você rezar sozinho. Beleza. Agora, quando a gente está rezando o texto sempre e a gente está cansado de rezar o texto, porque cansa, porque... Aí eu costumo pensar o seguinte, quando eu estou muito distraído, eu sempre dirijo rezando o texto, sempre, sempre. Aí eu vejo assim, eu estou mexendo no celular e estou rezando. Aí eu, meu Deus, eu volto e pego de novo o texto. E estou ouvindo rádio, sei lá, uma rádio assim, de rock, que eu sou roqueiro. Aí eu desligo, aí eu volto a rezar o texto. Mas eu fico pensando assim, cara, foi melhor eu ter rezado desse jeito, porque de 50 Ave Marias, eu acho que 10 saíram muito boas. Contar um segredo pro 40 senhor. foram péssimas. Mas, cara, melhor do que não ter rezado. A gente quer qualidade, às vezes, né? Entendeu? Saíram 10 muito boas, eu tenho certeza, gente. Sim. Vocês acreditam que saíram Sim, 10 sim. boas? Tirou a minha cara. Mas se eu não tivesse me proposto a rezar as 50 ali, Sim. não teria saído nenhuma. Eu Nada. teria estar totalmente desligadão, entendeu? Eu não sei se foi Papa Francisco ou outro Papa que falou, mas que não existe terço mal rezado. Existe terço não rezado. Uau. Isso aí. Essa é muito boa. É o consolo que dá quando a gente tá naquela assim, tipo, ou dormiu na Mas metade. eu rezei, eu tentei, né? E tem também uma santa, não sei se foi Santa Terezinha, que teve uma vez que ela vai pra capela pra rezar o texto, ela não tava com vontade nenhuma de rezar. Aí ela tava na capela e ficou contando os tijolinhos do altar. Né? E aí depois ela vai pro quarto, termina e tal, e aí Jesus, quando vai falar com ela, que diz que foi a vez que ele mais gostou da oração dela, porque ela mesmo, foi o sacrifício que ela fez, né? Mesmo ela não querendo, não Ela tava desejando, lá. ela estava lá, estava rezando, por mais que tivesse em alguns momentos com a cabeça em outro lugar, mas Jesus viu o esforço dela, né? E foi a vez que mais agradou. Sabe uma história de um senhorzinho? Acho que é a história que as irmãs contavam quando na formação era da Perseverança, ou as irmãs, ou Bárbara, ou Tatiana, que ia também lá na época, que falava da história do Zé, que todo dia na capela. É do São Curadar, né? Ele que conversa a história dele. Que Era um camponês, e eu ia falar Isso. disso agora, porque Ia, eu amo essa uau. história. Pra Não é mim, legal? quando eu penso em oração, vem isso na minha cabeça. assim. fala a história aí, Né? irmã. Porque ele sempre estava lá, todo dia ele estava lá, entrava na igreja, né, o São Curadar via, ele lá entrando na igreja, parava e ia embora. Né? Acho que as irmãs contam do chapéu, né? Não sei direito, mas a história é mais ou menos isso, né? Entrava, sabe? Tá? Aí tem um dia que ele vai perguntar, o que o senhor faz todo dia que o senhor entra aqui? Eu olho para Jesus e ele olha para mim. Bom, olha que simples. Muito Eu preciso legal, falar né? alguma coisa na oração? Não. Eu tô aqui, Ah. Jesus, pronto. Eu conheço Ele essa vai, história. eu tô aqui. Eu não Ele sei se é essa falava, que oi, foi. eu conheço. Zé, Eu sou o né? Zé. Oi, eu sou o Zé. Aí, Só isso, ó, isso aí, né? E é isso, assim, Jesus está vendo o nosso esforço e tal. Uma outra coisa que eu queria dizer, acho que está no finalzinho, é sobre também uma tradição da Igreja Oriental do terço bizantino. Já ouviu Sim, falar? eu fazia isso Que quando tem era... a ver com a jaculatória. Sim. Porque assim, eu fui evangelizado no início, assim, não sei se pela Canção Nova ou por alguém, não sei, sobre vida de oração, com as jaculatórias, que vocês falavam aí. Sim. Então eu pegava a história de um santo, eu via que ele rezava sempre a história, a jaculatória tal, e eu ia fazendo sempre aquela jaculatória para manter minha mente conectada, quando eu era gente normal, eu leigo. Aí eu lembro que eu li um livro do texto bizantino, que para Marcelo na época falava, que é assim, você está com o seu texto na mão, que ele não tem as contas separadas, né? Ele é diretão, né? Sim. Ele não tem assim, nem imagem de santo. Aí os padres do deserto estavam fazendo assim, durante o dia inteiro com o texto na mão, sempre. Isso pode fazer um leigo também, qualquer pessoa. E aí você ia fazendo, eles falavam assim, Senhor, tem piedade de nós. Aquele livro do Peregrino Russo, que É, é lindo. exato, esse É maravilhoso aquele Obrigado, é livro. o Peregrino Russo, é outra indicação. Peregrino é uma indicação. Mas era Kyrie eleison, 50 vezes. Depois você mudava para outro jaculatório. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Tá? Isso, você vai inventando vários terços. Tem pessoas que... Eu já vi um vídeo na internet de uma pessoa horrorosa dizendo assim, até católica, um absurdo esse negócio do pessoal que está inventando vários terços. Um terço que existe é o terço mariano. Eu sou o cabeção ignorante. Os outros terços, eles são terços verdadeiros. Porque são de um coração que quer rezar e repetir a Jesus qualquer tipo de oração. O terço da misericórdia que Jesus inspira Santa Faustina, o terço da providência. Então, qualquer coisa que alguém disse, o terço de Nossa Senhora de não sei das Condonga, faça. A gente tem o terço de Nossa Senhora de Belém. Porque você vai repetir a Satanás. E eu tenho feito assim...
Você vai ver. Eu tenho feito o meu que eu inventei, eu vou falar aqui. É assim, Jesus, manso e humilde de coração, faz o nosso coração semelhante a vós, as coisas grandes. Que eu dei o nome de texto da confiança. Sim. Porque eu sou uma pessoa muito preocupada, sou muito ansioso, e eu tenho a tendência a não confiar em Deus, a me desesperar. Eu nunca falei isso pra ninguém, né? E aí eu tenho... Só pro mundo todo. Agora fala pra você. Então eu inventei Tá isso. tranquilo. Nas contas grandes ou separadas, essa ejaculatória que eu já faço também desde adolescente, Sim. para que a minha oração seja uma oração humilde, em que Jesus me transforme aquilo que ele disse na palavra. Mateus 11:28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa ejaculatória do apostolado da oração também, né? De todo mundo. Sim. Aí nas coisas pequenas é Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Só isso. Sim. Que é aquela inscrição do Sim. Jesus misericordioso da Misericórdia, Faustina. sim. Aí depois acabou, rezei. Teve um dia que eu rezei tipo 1000 vezes isso, né? Já tinha rezado o texto mariano. O meu coração estava conectado a Deus. Eu pude sair do desespero, da preocupação exagerada, sair, por exemplo, do sentimento de raiva, de perturbação. Não vem. Às vezes a gente não é atacado por dados inflamados do diabo, dizendo assim, E a gente ué, sai da oração em paz, você né? não lembra que você mandou mensagem para a irmã, Ana Clara, e ela não te respondeu? Aí você fica... Aí depois, aí vai uma perturbação. Dados inflamados. Tem um padre de origem que diz para tudo lá no Renan, que ele diz, essas tentações que nos vêm na oração e na vida, não são pecado, são tentações que o diabo manda. A sua tarefa é ficar livre delas. Com a oração, mudar o seu pensamento, né? Fazer uma atividade melhor, mas não fica com esse escrúpulo de, ai meu Deus, eu toda hora estou pensando besteira. Você não está pensando besteira. São, como a psicologia diz hoje, né? Pensamentos invasivos, que nos perturbam, que voltam. Você está rezando. Você está rezando. Você está rezando, mas eu tenho que tirar o feijão do fogo. Qual o problema disso, gente? Você pensar isso, né? Mas ainda tem que hoje ainda tem que ser na missa, na capela, e tem uma reunião e tal. Ok. Mas agora eu vou entregar a Deus o que eu estou fazendo agora, e eu não vou me deixar tomar por esse desespero da tentação. Eu li um livro do... É que eu não sei falar o nome dele, Anselmo. Que é a oração como encontro, né? Esse livro me marcou muito. E ele fala, né, pra gente começou a nossa geração, eu vou colocar ali minha vida. Então eu coloco todas as preocupações, às vezes a panela tá no fogo, Eu faço Jesus, isso. eu tenho que já fazer tal coloco tudo coisa, no tarará, início. coloca toda a mala, entrega, despacha tudo ali, e agora sim. E funciona muito, né? Eu me coloco na presença de Deus, coloco tudo que eu tenho, que eu sou ali, e aí a coisa vai Já se fluir. esvaziou, Já né? me esvaziei, tá Agora nas pra mãos dele, ser- Senhor, o Senhor cuida agora, né? Agora, o que não dá também é pra gente fingir que não existe tal coisa. Ignorar não dá, né? E também isso serve como uma oração de intercessão, né? Sim, Por exemplo, se eu tô exatamente. preocupado, eu tenho... Ele coloca isso no livro também, Ele né? falou comigo, marcou hoje de estar aqui. Aí eu fiquei, eu tenho que falar com o Eugênio que a gente vai fazer. Aí, beleza, sexta oração de Jesus. Eu falei com ele que ia fazer tal coisa, eu tô fazendo várias coisas aqui agora. Já te entrego logo agora a vida do Eugênio. Aí, inclusive, quando eu encontrar com ele, ele falou assim, ai, padre, já rezei por você hoje, hein? Porque me veio na minha mente, você que Santa Teresinha dizia aqui, um pensamento Pensar no por outro alguém já já é uma oração. Já orar por Então, ele. se eu pensei nele, Jesus me deu a graça de lembrar dele. Já aconteceu muito Já comigo, entregou. de eu lembrar de pessoas aleatoriamente. E eu tô celebrando missa, eu me lembro de alguém. Aí eu falo, essa pessoa é uma que me veio inspiração. é uma inspiração de Deus para que eu reze para a pessoa. Já aconteceu muitas vezes. Toda missa eu penso em alguém assim. Aí alguém passa por mim, padre, eu tô assim, olha, eu pensei em você na missa. Eu coloquei no altar na hora da consagração do cálice. Ou seja, utilizar desses pensamentos que nos vêm para o nosso benefício. Exatamente. Né? E não para Cara, desesperar a nossa eu tinha cabeça. perguntado o local da oração, né? Acho que é um Sim. convite plano da oração também. Nós podemos rezar o tempo todo. É até bonito nesse estudo que eu falei da mãezinha. A mãezinha falava que a gente tem que... vai começar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu vou varrer a casa, porque a gente tem que varrer a casa, né? Lavar a louça, tem que fazer comida. Então, eu vou pedir a Deus antes para me ajudar a lavar, que eu lave bem, que eu esteja atento, quebro o prato, que eu fique tudo limpo, que eu organize bem a parede que eu tenho que dar, que eu estude bem. Pedir a Deus no começo. E durante, pedir a ajuda de Deus, né? Lembrar, como o senhor falou, essa ejaculatória, para Deus estar comigo ali naquele momento. Tô dirigindo, tô estudando, tô varrendo, não importa, eu tô falando com Deus. E no final, para agradecer, acho que também isso, né? A oração de agradecimento e de Muito louvor. bom. Nossa, Falta muito, a gente às vezes pede muito, né? Quer dizer com Deus, mas Deus faz tanta coisa, quando a gente para pra pensar, se acabar o Sempre dia, você se lembrar da tudo oração que de ação Deus de graças. fez, né? Essa ação de graça, como você falou da Beiracá, né? Que é uma oração de ação de graças, De louvor a Deus é todo o que momento. falta, né? Exatamente. Também. E o louvor de fato liberta, né? Sim. Essa frase é da renovação que a gente fala sempre, mas de fato quando eu começo a minha oração, colocando na presença de Deus, e já Senhor, eu quero te louvar por tudo isso, tá? Eu quero te agradecer pelo dia de ontem, né? Que já passou, agora vai acontecer no dia de hoje. Isso vai se dissolvendo, né? sim, muito. E como diz o Salmo, né? A nossa oração ela sobe como incenso mesmo, né? Ao Senhor e Ele atende a nossa oração. Uma coisa interessante que você abriu aí em Mateus 6, né?
que eu queria que a gente terminasse mesmo o nosso podcast, que a gente está avançando mais da hora, lembrando da oração do Senhor, que é o Pai Nosso, né? Porque eu fiquei pensando outro dia, Eugênio, que assim, tem uma oração que nós temos contatos, nós temos ciência através dos evangelhos, que é, assim, com certeza Jesus rezou, que foi o Pai Nosso. Por isso que é chamada oração do Senhor. Então, quando o Pai Nosso ele serve para todo tipo de situação. Também, o Pai Nosso serve como uma oração de exorcismo diante das tentações e do perigo do diabo, né? Porque Jesus, ele ensinou a gente a pedir a cada coisinha e depois dizer, mas livrai-nos do mal, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Então, quero aconselhar todo mundo a rezar sempre o Pai Nosso. Sempre, sempre, sempre. Mas, padre, é uma oração infantil, né? Todo mundo, a criança já reza, mas o adulto não reza direito o Pai Nosso mais. Meditar o Pai Nosso também, né? Porque a gente fala umas coisas ali que são bem comprometedoras, né? Seja feita a vossa Não, vontade. mas assim, antes disso, só dizer, nós adultos todos, né, que temos nosso pai mais velho, alguns não tem mais o pai vivo. Só dizer Pai Nosso, Tem gente que tem dificuldade. só dizer Pai Nosso, cara, é dizer Pai Nosso Jesus. é um programa, né? Não, é a Sim. vida inteira, né, de É um programa à meditação. parte. Pode ser um podcast. Pode ser um né? podcast. Pai Nosso. Pai Nosso significa eu sou filho, vou me aquietar, ele vai cuidar de tudo. Eu sou adulto, responsável, eu sou responsável pela paróquia, por uma opção de coisas que me colocaram como responsável. Mas eu sou filho de Deus, e diante dele eu vou dizer Pai Nosso. E eu tenho irmãos também, né? Que é Nosso, nosso. gente. Mas É muita coisa. A gente quer agradecer a você por ter nos acompanhado aqui. Você pode compartilhar. Olha que tem muita coisa, né? Muito livro indicado, Ansel Grum, né? Fomos falando muitas coisas. A gente depois, conforme for lembrando, a gente vai botando o link, assim, também os títulos, nomes, né, na descrição do episódio, nos comentários. E você que assistiu também tem uma sugestão de livro, né, que está dentro da nossa temática aqui, coloque também nos comentários. Muito bem. Vamos aumentar as visualizações do ao vivo, sexta-feira, 20 horas agora. Já passou das 9 aí, já nos empolgamos, né, nesse podcast, graças a Deus. Mas compartilhe agora. Printa a tela do seu celular, da sua televisão, tira uma foto. Tem uma pessoa que tirou uma foto da TV, que tão feliz, né? Fez o maior carão do padre da sua TV de marca. E publica no Instagram, marca a gente, Padre Jorge, Eugênio, pode.padre, pra gente compartilhar para mais pessoas de vários lugares saberem. E é uma conversa saudável, positiva, daquilo que Deus está fazendo conosco. Vamos rezar. Antes desse podcast terminar, a gente faz uma oração agora. E antes de dormir, você que está vendo a gente, reze. Né? Como é que se reza? Como é que se aprende a andar de bicicleta? Exato. Em cima dela, né? Aí tá lá com a rodinha, não sei o que fica. Aí de repente chega o pai, tira a rodinha e fala assim, vai! Né? Eu aprendi a andar de bicicleta assim. Desse jeito. Né? Caí, esburaquei todo o negócio, mas fazendo. Oração a gente faz fazendo, aprende fazendo e mergulha fazendo. Pedir às irmãs então que façam uma oração por nós e conosco nessa hora para terminar nosso podcast. Sim, acho que a gente pode fazer uma dezena do texto Nossa Senhora de Belém, né? Ah, A gente vai. também tem o tecinho que a mãezinha... Muito Vamos fazer uma bem. dezeninha. Então, Jesus, Maria, José. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de mãe. Nossa Senhora de Belém. Mostrai o vosso coração de E ele mãe. termina com a vossa proteção. A vossa proteção, Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, mas em todas as nossas necessidades, dignai-vos de ouvir-nos sempre. Ó Virgem gloriosa e bendita, assim seja. Nós te agradecemos, Jesus, pela intercessão da nossa mãe querida. Não nos deixe cair na tentação do desespero, da preocupação, não deixar que o Senhor nos ouve, mas dá-nos um coração manso e humilde, prostrado, que pede, que suplica, que ora, como Ana no livro de Samuel, como os salmistas que clamam por uma intervenção, mas também como a igreja que ora no mundo inteiro, o dia inteiro, pelas causas do mundo. Nós oramos, Senhor, e pedimos pelo fim das guerras, das situações difíceis, pelos atribulados, pelos desempregados, por aqueles que estão enfermos e precisam da nossa oração. Por todos aqueles que nos pediram, reze por mim. Estamos colocando diante do Senhor todas as pessoas, que suba até Deus o nome e a intenção do coração de cada uma delas. Pedimos também pelas almas do purgatório, para que encontrem a paz e o descanso na presença de Deus no céu.
Nós entregamos ao Senhor Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos a Ele, que é nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, pela sua fidelidade. Obrigado por essa empreitada de evangelização, que o Senhor toque em nossos corações e nos leve a viver uma vida feliz na sua presença todos os dias. Amém. Que coisa maravilhosa. Eu queria chamar o pessoal para vir rezar aqui no Gardênia e declarar que o nosso bairro é o bairro mais tranquilo do Rio de Janeiro. Pode vir na missa de domingo, qualquer lugar. Confia no padre, irmão. Confia. Pode vir. Esteja aqui conosco. Na próxima semana, nós estaremos aqui na próxima sexta-feira, às 20 horas, com o podcast. E o tema, a gente vai vendo aí os comentários. O que você acha, Eugênio? Qual é o próximo tema? Surpresa, surpresa. Vamos rezar, né? Vamos pedir a Deus, então, uma inspiração. O que você coloca no comentário aí, sugestões, o que você quer saber, né? É uma coisa profunda, que seja maravilhoso, né? Ah, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso aqui, porque está na moda. Ah, não. Chatice, né? Todo mundo fala do tema tal. É bom a gente falar de coisas mais profundas, né? Que Deus abençoe, então, a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até semana que vem.